Beleza, então, pessoal, vamos dar... show de bola. Valeu, Nessa. Vamos dar continuidade aqui à jornada, né? Na última aula, deixa eu abrir aqui. Vamos lá, então, a gente vai falar hoje da aula 2, né? O foco aqui hoje é a gente falar da estruturação da área de governança de portfólio. Só lembrando, então, na agenda, na aula 1, a gente falou dos fundamentos. E o objetivo aqui hoje é a gente falar um pouquinho de como estruturar uma área de governança de portfólio. Então, a proposta aqui é a gente trazer uma... Opa, deixa eu admitir aqui. Deixa eu só liberar aqui rapidinho. Boa noite, pessoal. Então, o objetivo aqui hoje é a gente falar um pouquinho da estruturação da área. Então, falar um pouquinho de missão, visão e valores, melhoria através da mudança evolutiva, definição de serviços e processos, definição dos indicadores da área, definir equipe, papéis e responsabilidades e definir e apresentar o plano de implementação. Então, eu vou trazer para vocês aqui dois modelinhos. Um, a gente vai falar um bem superficial, que é o modelinho aí usado pelo Gartner, e o segundo a gente vai falar um pouco mais no detalhe, que é o PMO Value Ring. Tranquilo, pessoal? Tem algum ponto aí que ficou do último encontro, alguma dúvida? Se tiver, pode colocar aqui também no chat ou abrir o microfone aí que a gente pode falar também, pode tirar alguma dúvida ainda que ficou. Então, bora lá. Só para a gente recapitular, o que a gente entende aí por governança de portfólio? Então, uma gestão integrada das iniciativas, né? Então, quando a gente fala de iniciativas, a gente está falando aí de produto, melhorias e projetos, né? Com foco no alcance dos objetivos estratégicos. E não esquecendo também da saúde das equipes. Então, o grande ponto é como se fosse uma analogia com o cockpit de um avião, né? Então, a gente ter todas as informações ali necessárias para a tomada de decisão, para adaptar quando necessário e para avaliar também se aquela iniciativa ela realmente está trazendo um retorno ali esperado para a companhia. E os benefícios esperados? Garantir o alinhamento com a estratégia da empresa, prover visibilidade para boa gestão organizacional, alavancar resultados, promover a transparência, viabilizar o timing correto e dados para tomada de decisão, estimular maior proximidade das áreas, comunicação efetiva, antecipar riscos e uma gestão integrada aqui de todos os recursos da área, se for uma governança que tem uma visão específica da área ou da companhia como um todo. Então, eu comentei também que é super importante a gente entender o contexto e as expectativas da área ou da empresa para apoiar essa estruturação da área de governança. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos, até falei um pouquinho da última aula. Então, 3 experiências que eu tive. Uma foi na Alcon Engenharia de Sistemas, que é uma empresa de médio porte, que trabalha com infraestrutura de telecomunicações. E ali o objetivo era o quê? A empresa estava crescendo, tinha uma perspectiva grande de crescimento, principalmente quando a gente fala de digitalização dos sistemas que ela vendia. Então, ela queria estruturar uma área para não dar um passo muito longo e ter um risco até de quebrar. Então, não existia área de PMO, então a gente começou a estrutura do zero e era um modelo totalmente diferente, né? Lá era um modelo muito tradicional, então a entrada para o projeto para a área de PMO era a área comercial, que fazia toda a definição de engenharia e já entregava para a área de PMO, já com escopo claro, com quantidade, com uma previsibilidade bem grande. Depois eu trabalhei no Axê, era um PMO de TI também, que já estava estruturado, já tinha uma ferramenta integrada, já tinha uma cultura, e aí a expectativa era diferente da Ultragaz, que era o mesmo cenário de PMO de TI, depois agora a gente está chamando de governança de portfólio, porém cada um tinha uma cultura, cada quantidade, as pessoas eram diferentes, então os processos eram diferentes, as ferramentas que estavam utilizando eram diferentes. Então cada um tem um contexto, tem uma expectativa, e a gente tem que avaliar bem para direcionar e para a estruturação da área de governança de portfólio. E como é que a gente faz isso? Tem alguns meios, então eu comentei na última aula, a gente pode fazer um design thinking, pode reunir a equipe e começar a discutir, ver quais são as dores,
e definir algumas hipóteses para resolver aqueles problemas atuais. Posso ir para o Gemba, posso, como governança de portfólio, como PMO, posso assumir um projeto, ou posso fazer, compor uma squad ou uma equipe de projeto, e lá, realmente, no dia a dia, ali, no desenvolvimento, desenrolar ali da implantação do projeto ou de um produto, a gente entender, conhecer e resolver os problemas atuais ali também. E através do assessment, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais a fundo hoje, e aí eu tenho vários caminhos. Eu trouxe 3 exemplos aqui. Eu posso, não tem nada, não tenho uma ferramenta, não tenho dinheiro, eu posso criar através de um Forms. Então, eu posso estruturar um Forms, é uma coisa simples, e começar a fazer um assessment junto às áreas. Posso usar uma estrutura mais elaborada, mais realmente baseada em aprendizado, em estudo, que, por exemplo, o PMO Value Ring, ou posso também ir, aí já está falando, vamos falar assim, de um suprassumo, que é uma referência aí, a nível mundial, né, um assessment do Gartner para apoiar essa reestruturação. Então, como eu comentei, eu vou pegar um caso prático nosso. Então, a gente usou, vamos falar assim, um modelo híbrido de reestruturação da área de governança de portfólio. Então, um exemplo que a gente utilizou foi um formulário simples do Forms. Então, a gente estruturou algumas perguntas chaves que a gente entendia ali que fazia parte da necessidade ali para entender o cenário da companhia, né? Só um minutinho, pessoal, deixa eu só... Para entender o cenário, então a gente fez criou um Forms, uma estrutura mais simples, para avaliar junto com as equipes alguns pontos chaves para apoiar nessa reestruturação da área de governança de portfólio. E aqui é bacana, isso aqui é um exemplo, como eu comentei do contexto, isso não acontece de empresa para empresa. Na verdade, isso acontece também dentro de uma mesma empresa. Então, esse aqui é um exemplo. Um minutinho, deixa eu só admitir aqui mais pessoas aqui. Opa. Só um pouquinho, pessoal. Estou vendo minha tela novamente? Vamos lá. Agora sim, né? Agora sim. Vamos lá, desculpa aí, pessoal. Então, esse aqui é um exemplo de uma mesma empresa. A diferença aqui é a gente fez um assessment no ano de 2021 e depois a gente fez o assessment em 2022. Então, você vê totalmente a diferença, né? Então, aqui era um contexto, uma necessidade que a gente tinha em 2021 e aqui era o contexto, a necessidade que a gente tinha em 2022. Então, nesse primeiro momento, a gente rodou esse assessment, a gente entendeu, fez uma implementação da área, definiu os serviços, implementou, começou a trabalhar, e aqui a gente fez novamente. Então, praticamente o mesmo assessment, a gente utilizou as mesmas ferramentas, e aqui a gente teve um feedback diferente. Então, aqui era muito forte a necessidade da ferramenta, e aqui, já com a implementação da ferramenta integrada, já com evolução, mudou aqui a necessidade aqui da equipe e da área. Então, é super importante entender realmente, e de tempo em tempo, estar fazendo esse acesso, estar avaliando realmente as expectativas e o contexto ali da empresa. E a primeira dica, imagina que você está entrando numa área,
Então, implementar uma área de governança de portfólio, né? E aí, você precisa... Qual que é o primeiro passo? Então, você sempre falo para o pessoal, eu vou implementar o que eu fazia, por exemplo, eu estou vindo a Axê, vou para outra gás, vou implementar o que eu fazia na outra gás. Então, nunca faça isso. Sempre comece pelo que está sendo feito ali naquele momento, de acordo com aquela cultura, com os processos, justamente para entender esse contexto, para avaliar as necessidades e depois realmente direcionar aonde que deve ser alterado, deve ser evoluído dentro da estrutura existente. E depois de entender, de avaliar esse contexto, sempre é proposta que a gente está num processo de melhoria evolutiva, né? Pode ser que está muito ruim a performance ali daquela área, ou pode ser que não, tem uma performance bacana, que tem uns indicadores bons, mas existe sempre a necessidade de evolução. E a gente tem dois caminhos. Eu posso evoluir de um status quo para o outro através de um caminho que a gente chama aqui no modelo de revolução, que é uma transformação maior, que, por exemplo, na área de TI, a gente fala muito de Big Bang, né? Que é o Kakaku. Então, nesse caso, a gente vai mudar, a transformação é bem grande, o tempo aqui para fazer isso é grande, e a performance sempre, quando a gente está implementando uma mudança, ela abaixa. E quando você tem uma transformação maior, essa performance baixa mais ainda para um vale e corre o risco de a gente não sair do vale. Ou a gente pode ir para um processo aí de evolução de mudanças incrementais do Kaizen, que é onde eu vou fazer mudanças pequenas, então entregando valor mais rápido, com risco menor, esse de performance vai diminuir, porque eu estou fazendo mudanças incrementais pontuais em alguns processos, até chegar no novo status quo desejado. Então, existem esses dois caminhos. Em alguns momentos, a revolução é necessária, então não é descartada, mas normalmente, principalmente para a implementação de uma área de governança de portfólio, a recomendação é usar uma mudança incremental, aí, uma evolução Kaizen. E aí, uma dica bacana também é usar um pouco aí do conceito aí do Lean Startup. Então, Lean Startup, para quem não conhece, é vamos falar assim, um modelo de pensamento, aí, um processo construído no Vale do Silício, pelo Eric Ries, onde ele via grandes problemas nas startups, que ela começava a desenvolver um produto e aí esperava muito tempo, por exemplo, demorava um ano para definir aquele produto e ele só ia colocar no mercado, validar realmente se aquele produto ia ter uma aceitação no final, da hora que o produto estava 100% pronto. Ele viu que isso era um erro, então criou aí um conceito de MVP, onde você vai definir algumas ideias, algumas hipóteses, e aí você define qual que é o mínimo viável ali para aquele produto que eu posso realmente colocar no mercado, em produção, e ver realmente se aquilo é uma necessidade do meu cliente, ou interno ou externo. Então, eu entendo que isso é uma prática bacana para também na estrutura de governança de portfólio. Eu não preciso esperar estruturar todos os serviços, 100% dos serviços, para realmente começar a entregar algum valor para a área. Então, eu posso definir alguns processos, algumas hipóteses, a gente vai falar muito isso sobre a estruturação, e começar a entregar parte daquele produto para ver se realmente eu estou no caminho certo. E aí eu vou entregar, vou ter um feedback mais rápido ali do meu cliente, interno ou externo. Com os dados eu vou tomar a decisão se eu estou no caminho certo ou posso ver, cara, está totalmente errado. O feedback que a gente recebeu, que a gente não está trazendo valor nenhum, então a gente precisa pivotar, por exemplo, uma linguagem do pessoal de startup. Então, rodar esse ciclo de evolução experimental. Então, entregando, por exemplo, já tem um serviço, claro, que eu posso prestar a partir de amanhã, então já apresenta, já define o processo, já faz a comunicação e já começa a trabalhar em cima disso e vai apresentando aí de acordo com as dores, com as ideias que surgirem e começar a medir realmente se aquilo está trazendo um retorno, um feedback positivo para a área. E aí, quando a gente fala de MVP, acho que todo mundo conhece, né? Então, é um produto mínimo viável que está entre valioso, factível e usável. E tem um videozinho aqui bem bacana que eu gosto, que vamos falar assim, representa o que seria um MVP, né? Passa
Mais ou menos é isso. Eu acho que a gente tem que trazer muito isso para a nossa realidade, né? Então, o que que eu posso fazer? Isso eu já dei exemplo até naquela palestra lá da Ultragaz. Eu não preciso ter uma ferramenta robusta para começar a rodar, por exemplo, um fluxo de demanda. Então, posso criar com ferramentas simples, com de fácil ali, para validar se realmente aquilo ali é um processo que está legal, está alinhado. Então, posso fazer coisas mais simples, até coisas manuais, como é o exemplo aqui, né? Não é uma máquina automática. Então, muitos processos podem ser manuais, mas a gente consegue validar se realmente está no caminho certo e depois eu começo a evoluir e partir para uma ferramenta mais integrada e mais robusta. Então, eu dei um exemplo lá no case lá da Ultragaz, que a gente começou a rodar um processo de fluxo de demanda fazendo pelo Power Automate, por e-mail. Então, a gente tinha um Office 365 disponível, então a gente fez um cursinho rápido, prendeu, criou um workflow e começou a rodar esse fluxo. Começou a validar isso, ver o processo, ajustar, e quando a gente partiu, implementou a ferramenta integrada, a gente já estava com um processo bem maduro e ficou mais fácil. E depois, é lógico, tem muito mais funcionalidade, então a gente consegue dar uma maturidade maior para aquele fluxo de demanda. Alguma dúvida, pessoal? Algum ponto? Aqui numa pergunta aqui. Um minutinho, se tem alguém aqui não. Beleza, então vamos seguir. Um outro ponto super importante, uma dica, pessoal, qualquer mudança, existe a necessidade aí de um sponsor. É super importante ter um sponsor, e quando a gente fala de sponsor, até adequado para aquela mudança que você vai implementar. Então, desde o primeiro momento, procura aqui que o sponsor ali para a área de governança de portfólio, para a área de PMO, e de acordo com a mudança, esse sponsor pode ser que tenha que ter necessidade de alterar. Então, se eu for implantar um processo dentro da área de TI, vou pegar o diretor ali da área de TI, o gerente executivo, ele é suficiente ali, ele vai ter uma influência, um poder para apoiar aquela mudança. Agora, se eu for fazer uma mudança que vai impactar a área como um todo, eu tenho que ter um sponsor que vai ter um poder de influência que tenha para a empresa como um todo. Então, é super importante, desde o primeiro momento, estar alinhando, ver quem é esse sponsor e pedir o apoio dele para que isso aconteça. Isso é super importante, uma dica aí para a estruturação da área de governança de portfólio. E outro ponto importante, que eu gosto bastante, eu acho que é super válido, trazer aquele conceito de missão, visão e valores que normalmente a gente vê nas empresas para a estruturação da área de governança de portfólio. Então, o que é isso? A missão é o propósito da área, qual que é o motivo pela qual ela existe e a gente trabalha todos os dias. Então, isso é super importante deixar claro para todo mundo, para os membros das equipes e também para as equipes ali, para as áreas que você presta serviço. E a visão é a declaração de onde a área quer chegar. Então, o grande objetivo é ser alcançado a longo prazo. E os valores são os princípios a serem seguidos por todas as áreas. Então, é super importante trazer isso para dentro. E um ponto-chave é construir isso com pessoas influentes ali, ou a própria equipe da governança de portfólio do PMO, e trazer outras pessoas para contribuírem também, para trazer essa visão, um pouco da expectativa do contexto também das áreas com relação à área de governança de portfólio. Então, aqui exemplo, então trouxe um exemplo aqui, um caso real que a gente construiu. Então, a missão da área de governança de portfólio é atuar de forma colaborativa, desenvolvendo e apoiando as equipes através de melhores práticas de gestão, agilidade, projetos e liderança na área de TI. E a visão é ser reconhecida pela área de tecnologia da informação como parte essencial na definição e execução dos produtos, projetos, melhorias, gerando valor percebido para seus clientes. Então, isso é super importante, porque na maioria das vezes a área de PMO ela é vista como burocrática, só custo e não traz nenhum valor. Então, aqui a gente deixou uma visão aonde que a gente quer chegar para realmente a gente se sentir como uma área que realmente faz a diferença e traz um valor ali para a companhia, ajuda a companhia a alcançar os objetivos. E valores, então aqui um exemplo também daquela mesma área que eu apresentei, a gente definiu quais são os principais valores da área. Então a gente colocou a equipe que tem muito foco de colaboração, sempre focado em trazer valor para o negócio, trabalhar esse processo de liderança, fortalecer isso junto às equipes, o tailoring, que a adaptação é de acordo com a necessidade, né?
capacidade de adaptação e resiliência e o engajamento das partes interessadas. Então, uma dica também super importante, não sei se vocês conhecem aqui, o Guia PMBOK 7ª edição, ele está muito baseado nisso, em domínios de desempenho e princípios. Então, não sei o que fazer, não tem nenhuma fonte, utiliza a fonte, a gente usou essa fonte aqui para criar com os nossos valores, então ele explica que princípio a princípio, uma breve descrição, algumas palavras-chave. Então, isso como um ponto, desculpa, um ponto de início ali para começar a discussão junto com as equipes para construir os valores da área de governança de portfólio. Então, uma dica, depois eu compartilho lá no grupo, quem não tem ainda, já tem esse documento aqui. Esse documento foi criado pelo Ricardo Vargas, é bem visual, bem bacana, então pode ser utilizado aí para apoiar na estruturação da área de governança de portfólio, e depois também, lógico, pode ser usado também para definir os processos da área de gestão, aí, por exemplo, de projetos e de agilidade também. Tranquilo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, podem colocar no chat ou abrir o microfone. Agora vamos falar um pouquinho de algumas ferramentas que apoiam essa estruturação aí da governança de portfólio, ou PMO, né? Então, o primeiro ponto eu vou trazer aqui um pouquinho do Gartner, que não vou aprofundar muito, mas é interessante entender um pouco algumas opções que tem no mercado, depois, de acordo com a necessidade da área e também com a disponibilidade financeira, escolher qual é o melhor. Mas não é impeditivo, se não tiver, por exemplo, não tem condição de estruturar utilizando um Gartner, um PMO Valuing, pega o conceito por exemplo, do PMO Valuing e tenta fazer isso sem a ferramenta, só com a metodologia, que não tem custo nenhum, você vai conhecer mais ou menos como é que funciona, e cria, por exemplo, um Forms em qualquer ferramenta free, faz esse assessment e tenta direcionar utilizando um pouco do conhecimento da metodologia. Lógico que a gente vai mostrar aqui a metodologia tem uma base de conhecimento aí de um grupo forte, aí, um grupo bem especialista que ajuda muito a direcionar o trabalho. Aqui um ponto bacana que eu trouxe aqui quando você fala do Gartner, ele mapeou aqui os principais tops problemas aqui com relação à parte de PPM, né? Então, primeiro, como os líderes de PPM devem planejar e se preparar para o futuro. Então, este é um issue hoje com relação a PPM. A priorização de projetos e portfólio também não é uma coisa simples. Definir e medir métricas de resultado de negócio em relação aos objetivos também é um ponto que não é simples. Estruturar portfólio de projetos para garantir o equilíbrio ideal. Então, principalmente, a gente tem hoje essa necessidade de adaptação. E tem iniciativas que vai no modelo mais preditivo, no modelo mais adaptativo, e os KPIs e métricas de sucesso para definir o PPM, né? Como é que eu vou medir se realmente eu estou no caminho certo ou trazendo valor para a companhia. Então, tanto o Gartner quanto o PMO Valuing, eles te dão algumas ferramentas, algum suporte para direcionar o seu trabalho com relação à métrica de sucesso e todos esses tópicos apresentados aqui. Então, no Gartner, ele tem ele chama aqui de IT Score PPM Maturity Model, então modelo de maturidade do PPM, muito focado aqui para TI, né? Onde ele classifica, ele usa como referência 5 dimensões: pessoas, práticas e processos, a entrega de valor e a gestão financeira, a tecnologia ali, a automação, as ferramentas para ajudar nesse processo, e a parte de relacionamentos. Então, ele tem 5 níveis, e aí ele mostra aqui um resumo, né? Qual nível, o que ele espera em cada nível. Então, isso no nível geral, macro, aqui a gente está falando uma visão geral. Por exemplo, quando você está no nível 2, você tem um PMO definido dentro da companhia. Quando você está no nível 4, você faz aqui a realização de um track aqui com relação aos benefícios, quanto começa a parte de realização de acompanhamento dos benefícios dos projetos e dos produtos. Então, ele traz uns níveis, e aí você vai fazer um assessment, vai falar um pouquinho mais, e ele vai te falar o nível que você está, tanto no nível específico dentro dessas dimensões, e também numa visão geral. Então, vou deixar algumas referências aqui, depois quem quiser estudar um pouquinho mais, avaliar, tem esse documento aí para entrar um pouco mais a fundo aí no contexto aí do Gartner.
E ele avalia, aqui então são um mapa de atividades funcionais, então todos os pontos que ele avalia no assessment e te dá um direcionamento de qual nível você está e para onde, para você chegar no nível a mais, o que você deve fazer. Então ele avalia aqui 6 itens, né? Então como é que é a parte de definição de programa, gestão de programas, a parte de gestão de custo, gestão de fornecedores, como é que eu faço suporte à equipe de delivery. Então, você avalia vários itens, e aqui um exemplo, ó. Então, por exemplo, se pegar essa parte aqui de fazer o track aí de custos, então, de acordo com o acesso que você responde, é um acesso bem robusto, com bastante perguntas, que é um tempo bem maior para responder, ele vai te falar qual o nível que você está, e o que você precisa fazer para passar para o nível superior. Então, por exemplo, esse caso aqui, a gente foi no assessment, definiu que a gente estava no nível 2, e para passar para o nível 3, eu tenho que fazer aqui um framework de gerenciamento aqui de custo padrão para todo mundo. Ah, eu quero chegar no nível 4, no nível 5. Então, no primeiro momento, você vai fazer o assessment, entender aonde que está, e o que deve fazer, montar um plano ali para passar, por exemplo, do custo. Ah, no custo, nós entendemos que a gente quer passar daqui 6 meses, está no nível 5. Então, o que eu preciso fazer? Vou montar um plano ali, que é um projetinho, e fazer algumas ações para chegar aqui no nível 5. E ele tem isso para todos esses itens aqui. Então, ele te mostra a maturidade em cada um dos itens que você está e qual o caminho que você tem que percorrer para evoluir até o nível 4, o nível 5. E depois você tem uma visão também da governança de portfólio como um todo. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida com relação ao Gartner? Então, um ponto aqui, por exemplo, meu ponto de vista, né? Não é barato. Quando a gente fala também de Gartner, lógico, com relação ao custo-benefício, né? Ele não é só focado em PPM. Na verdade, quando você roda desse assessment, você está avaliando todas as áreas de TI como um todo. E, além disso, você tem muito mais informações, relatórios, ferramentas para você apoiar a reestruturação da área de TI como um todo. Então, é uma licença, normalmente um custo alto, se não me engano, em torno aí de R$ 200.000. Então, não é tão simples. Não é também, como eu comentei, o foco não é só também o PPM, né? Então, tem que avaliar qual que é o perfil da empresa, qual que é a necessidade, se realmente faz sentido estar utilizando aí o Gartner para fazer toda essa reestruturação aí da área de TI como um todo e não só de PPM. E aqui eu estou mostrando uma parte só, que é a parte do PPM. Tranquilo? Algum ponto, alguma dúvida com relação ao Gartner? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, vamos passar para um outro modelo, que é o PMO Valuing. Alguém conhece o PMO Valuing? Já utilizou? Então, vamos falar um pouquinho dele. Ó, Carla, assim. E aí, Carla, já utilizam? Foi utilizando nesse momento? Foi outra experiência? Ah, bacana. Vamos lá, ajuda aí. Vamos trocar um pouquinho, então, o Carla, o Denis também. Então, o PMO Valuing, na verdade, eu direitinho, né? O PMO Global Alliance, ele foi fundado em 2017, só que esse trabalho do PMO Valuing, eu lembro que começou, tinha um curso, quem um pioneiro disso é o Américo Pinto, então ele tinha um treinamento bem bacana relacionado a PMO, e lá ele começou a trabalhar nesse modelo aí de gestão, de estruturação, então alguns temas específicos com relação a PMO. Isso foi evoluindo, foi trazendo resultado, e eles criaram um PMO Global Alliance, né? E hoje é uma referência aí quando você fala PMO a nível mundial, né? Então tem os números bem expressivos, 13 mil membros, 115 países, e aí fala assim, uma comunidade que compartilha, troca conhecimento, e eles pegaram isso, juntaram e criaram a metodologia, e agora a gente tem uma ferramenta que suporta isso. Então, é um software. Então, no primeiro momento, ele era só metodologia. Quando eu fiz a certificação, ele era só metodologia, não existia ferramenta ainda. Depois, criou a ferramenta, e agora a ferramenta, lógico, ela vai criando uma robustez maior,
e vai ter nessa troca, essa troca de conhecimento, uma base de conhecimento, uma engenharia ali para apoiar a estruturação da área de governança de portfólio. Então, existe a participação aí de líderes mundiais e líderes de referências aí no mundo com relação a PMO. Então, tem um amplo estudo baseado nisso, com experiência de profissionais, e o foco é na geração de valor e nas experiências bem-sucedidas. A partir do momento que você está criando ali, estruturando seu PMO, trazendo fazendo acontecer dentro da ferramenta, você está gerando uma base de conhecimento ali dentro da ferramenta, né? Então, o foco da metodologia é identificar, definir o PMO como prestador de serviço. Então, era muito comum antigamente o que você definir qual tipo de PMO, não era qual a necessidade da empresa para servir para aquele serviço específico. Ah, não, eu quero, e era vamos falar assim, todo mundo queria trabalhar no PMO estratégico. Mas a maioria das vezes não era a necessidade, não era o contexto daquela empresa naquele momento. Então, opa, vamos mudar isso aí, vamos entender primeiro o contexto, a expectativa da companhia ou da área, para a gente ver qual serviço é necessário naquele momento. E é lógico, de acordo com a evolução, maturidade, a gente pode chegar num ponto aí de ter alguns serviços mais estratégicos. Então, foco sempre em entender ali os clientes, quais são as necessidades, expectativas, para realmente gerar um valor percebido ali da área de PMO para as áreas internas e acaba isso refletindo nos clientes finais. Então, eu posso ter PMOs aqui, isso pode acontecer se for pensar até na mesma empresa, né? Um PMO de TI tem um contexto diferente do PMO de uma área de engenharia, né? Então, cada PMO tem a sua expectativa. Então, e para cada PMO, eu posso ter um mix diferente de funções. E não tem nada a ver, eu posso trazer um resultado para os dois, ter tudo isso diferente e trazer resultado para os dois PMOs ali que eu estruturei com funções diferentes e trazendo benefícios diferentes. Então, é uma ferramenta hoje que tem mais de 28 mil usuários utilizando, então isso dá uma robustez e gera realmente um conhecimento maior, uma base de conhecimento ali, uma aprovação realmente do retorno do feedback sobre a ferramenta, mais de 90 países utilizando. Então, tem 3 línguas, inglês, português e espanhol. Então, a metodologia, ela tem 8 passos, então, para cada ciclo, o ideal é você rodar os 8 passos, mas também não é uma restrição. Por exemplo, eu já tive experiência que a gente não rodou os 8 passos. A gente rodou alguns passos para apoiar, depois a gente usou algumas outras ferramentas complementares, e hoje, por exemplo, a gente passou de um PMO para o modelo aí de Gartner. Então, são 8. Quais são esses 8 passos? Definir os serviços, o primeiro. Depois, balancear o mix, a gente vai falar um pouquinho mais detalhado dos 8 passos. Estabelecer os processos, definir os KPIs, definir o headcount, a competência ali das pessoas dentro do PMO, identificar a maturidade, planejar uma evolução, calcular o ROI, estabelecer aqui o Balance Scorecard do PMO. Aqui o Denis ou Carla, vocês já utilizaram, já rodaram um ciclo completo? Qual é a experiência que vocês têm com relação ao PMO Value Ring? Bacana, tá ainda no processo. Beleza, então vamos falar um pouquinho aí dos 8 passos. Então, primeiro passo, quais são as funções? Então, como eu comentei anteriormente, é super importante entender o contexto e expectativas ali de todos os stakeholders da companhia. Então, na ferramenta você consegue, aí depende do tipo de licença. Por exemplo, a gente usou aqui a licença free, que aí você tem limitação só de definir 5 pessoas, 5 stakeholders para responder a pergunta. Se você pagar uma licença aí com custo maior, você abre o leque. E o ideal é você ter um feedback de um leque maior. Então, pegar, por exemplo, na ferramenta você pode segregar, então, segregar, por exemplo, o board da companhia, então, os diretores, a gerência, a equipe, e você segmentar isso e até colocar um peso ali na avaliação, e você apresentar esse acesso para a companhia como um todo. E ali você vai ter um feedback, qual que é a necessidade, qual realmente que é a expectativa ali dos stakeholders com relação ao PMO. Então, é muito mais fácil isso, que direciona até para a entrega de valor. Então, se a necessidade, a gente vai mostrar ali as expectativas, por exemplo, trazer uma visibilidade ali para a tomada de decisão, então, eu tenho que direcionar as funções para aquilo ali. Não adianta eu fazer uma função, um serviço que eu acho que é importante. Não, vou fazer o que realmente é necessário para o meu cliente. E é super importante aqui aquele modelo que eu comentei do Lean Startup, né?
Então, definir, entender expectativas e depois começar a rodar. Então, eu não preciso estar todos os serviços prontos para começar a implementar o PMO, para apresentar o PMO. Posso definir o primeiro serviço e automaticamente já começar a trabalhar com ele, já começar a ter um retorno e pegar um feedback ali da área, ver se eu estou no caminho certo. Então, o resultado esperado aqui é uma lista de funções recomendadas para o PMO, considerando expectativas. Então, se a gente pegar aqui, ó, os potenciais benefícios, então, uma linguagem bem simples. Então, até um executivo que não conhece muito a fundo a metodologia de gestão de projetos, ele vai ver o que realmente, qual é a dor dele, né? Ah, eu quero ter menos exposição a risco, quero ter um aumento de produtividade, quero melhorar a comunicação com o nível executivo. Então, ele vai responder uma pesquisa bem simples. Então, eu lembro que a gente mandou, praticamente a gente teve todas as respostas no mesmo dia, diferente do modelo do Gartner, que é uma estruturação mais parruda. E, de acordo com as expectativas da área, o que ele vai fazer? Ele vai direcionar as principais funções para entregar aquela expectativa ali, aquilo que é o desejo ali das áreas, dos stakeholders da companhia ou da área. E aí que entra aqui a base de conhecimento, todo esse estudo que foi feito por esse grupo, que é feito de tempo em tempo, que ele vai te direcionar para aquele benefício, aquela expectativa, quais são as funções que vão atender melhor. Opa, acho que pulou aqui. E aí lá na ferramenta, depois eu vou mostrar na época do Mix lá, você consegue ver como é que é essa percepção aí, aquela função específica, qual que é o percentual ali para cada expectativa. Tranquilo? Então, passo 1, gerar um acesso, a própria ferramenta gera isso, manda um e-mail, tem toda uma estrutura bem bacana, você seleciona as pessoas, define por grupo, o peso em cada grupo, e aí automaticamente ele te define aí, de acordo com a expectativa, com as potenciais funções. O segundo passo é uma geração de valor no tempo. O que é isso, pessoal? Não adianta, por exemplo, na estruturação de uma governança de portfólio no PMO, eu começar a entregar valor só a longo prazo. Então, é super importante eu ter uma geração de valor ao longo do tempo. Então, trazer algum serviço que vai gerar valor a curto prazo, para já começar aquele modelo lá que eu comentei de modelo evolutivo incremental, começar a ter uma percepção de valor a curto prazo, e é lógico que tem coisas que vão ser a médio prazo e tem coisas que vão ser a longo prazo. Quando você fala de implementar uma ferramenta integrada, não vai ser daqui 1 mês, 2 meses. Então, tem todo um processo aí que, dependendo, no nosso caso, por exemplo, demorou 1 ano para implementar uma ferramenta integrada. Então, você tem que fazer um balanceamento desses serviços para realmente gerar esse valor ao longo do tempo. Então, nesse segundo passo, você vai avaliar, a ferramenta já ajuda isso, então ela vai te fornecer quais são as funções de acordo com o seu assessment, as principais funções para entregar aquele valor de acordo com a expectativa dos stakeholders, e aí você vai fazer um balanceamento. O que eu posso trazer para uma percepção de curto prazo, o que eu posso colocar no médio prazo e o que realmente eu tenho que fazer, que vai trazer um valor, mas é uma percepção só que vai acontecer a longo prazo. Então, a ferramenta te ajuda e esse segundo passo é justamente isso, fazer o mix e colocar uma geração de valor no curto e médio e longo prazo. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Algum ponto? Ô, cara, por curiosidade, quantos serviços estão prestando hoje nessa primeiro ciclo aí, utilizando a ferramenta? Na experiência aqui, a gente definiu 8 serviços para uma equipe de 3 pessoas. E a equipe de PMO de vocês são quantas pessoas? Então, tá parecido com o nosso. Beleza, então, segundo passo, equilibrar e realmente avaliar isso também, né? A gente vai ver o terceiro passo é o headcount, mas pode ser que você tenha uma limitação, uma restrição, olha, só tem 2 pessoas, ou 3 ou 4. Então, não adianta você colocar 15, 10, ou dependendo de 8 serviços, você não vai conseguir entregar. Então, avalia também a sua restrição com relação à parte de headcount. O terceiro passo é estabelecer os processos. Então, a partir do momento que você definiu, aí eu vou prover um mentoring. Então, você vai ter que elaborar todo um processo. Como que vai ser feito isso? Como é que vai selecionar? Como é que vai fazer a inscrição? Quem são as pessoas? Qual que é o modelo? Como é que eu avalio? O que o mentor tem que fazer? Então, é super importante nesse passo identificar, definir claramente qual que é o processo para prestar aquele serviço. A ferramenta, e aí ela te dá
como a gente comentou, essa base de conhecimento, esse grupo foi criando, então ele te dá algumas referências sobre o processo. Então, você vai ter já, quando você definir uma função, uma dica, uma referência sobre o processo. Então, você pode utilizar o que já está indicando pela ferramenta, você pode falar, não, quero customizar o meu. Aí, depende também do tipo de licença, você pode fazer customização dentro da ferramenta, ou no nosso caso, a gente não conseguia, a gente fez o quê? Criou todo um processo dentro do Visage, estruturando com papel de responsabilidade, o papel de cada um, e quando a gente apresentou a área com a governança como um todo, comissão, valor, o serviço que a gente ia prestar, a gente já apresentava os processos. Lógico que tinha um processo que já estava pronto, a gente ia começar a prestar no D+1, e tinha um processo que a gente apresentou um projeto, que era uma timeline lá, que, por exemplo, a implementação da ferramenta ia demorar aí 1 ano para terminar. Então, o terceiro passo, definir todos os processos que foram selecionados ali com a prestação de serviços. O quarto passo é definir os KPIs. Então, na ferramenta, é super importante, ele tem um direcionamento também, como está aqui, ó, para cada serviço, para cada função que você define, ele tem algumas métricas aqui para acompanhar se realmente aquele serviço está sendo prestado. Então, ele, por exemplo, nesse caso aqui, prover quadro estratégico de projetos. Então, ele te coloca a satisfação da alta administração, satisfação dos sponsors. Então, ele te dá um direcionamento que foi criado por essa comunidade. Então, te ajuda muito a definir os KPIs que você vai acompanhar, né? Então, nessa etapa, de acordo com o serviço, com as funções, você vai definir os indicadores de desempenho ali para ver se realmente o PMO está fazendo aquele serviço com maestria. E aqui o exemplo da ferramenta, então, te ajuda muito, né? Que ele já tem essa base de conhecimento, você não tem que buscar. Você definiu a função, automaticamente ele te apresenta alguns indicadores sobre daquelas funções. O quinto passo é definir aqui, né, os profissionais. Então, de acordo com o serviço, você tem que definir, alocar os profissionais de acordo com aquelas funções. Ele tem uma ferramenta também de avaliação para você ver o skill e o que você precisa evoluir da equipe. Você consegue criar planos de desenvolvimento da equipe, alocar os membros da equipe nas respectivas funções. Então, te dá todo um suporte ali com relação ao time, tanto ao momento atual, né, um as-is, vamos falar assim, e também um planejamento futuro de desenvolvimento de competências. Então, aqui um exemplo da tela, então você consegue fazer uma avaliação, consegue avaliar o perfil, o nível de proficiência de cada um. Isso ajuda também a alocar o recurso correto na função correta. Então, por exemplo, imagina que você vai fazer uma função ali de uma atividade mais técnica de design thinking, de discovery. Então, aquele perfil, ele tem que ter um skill específico para aquela atividade. Ou se eu for fazer um planejamento de um projeto tradicional, então eu tenho que pegar um perfil ali que tem um skill ali, que tem um conhecimento para aquela atividade. Então, é super importante entender isso para alocar as pessoas corretas e também para ter um plano aí de evolução dos profissionais de acordo com o skill, com as funções que foram definidas para aquele ciclo 1 da governança de portfólio do PMO. Tranquilo? O sexto passo é a parte de identificação aí de maturidade, né? Como é que a gente avalia a maturidade do PMO. Então, nesse passo, o resultado esperado aqui é avaliado realmente de acordo com as funções que a gente definiu, os indicadores, e a gente vai ver qual que é a maturidade que a gente está naquele momento. E essa maturidade é bem bacana, que você consegue fazer a nível de função. Então, pode ser que você está no nível de maturidade de uma função que é estratégica baixo, ou você pode estar numa outra também que é estratégica é alto. Então, você vai avaliar de acordo com o serviço que você está prestando. Então, pode ser que alguns serviços você está no nível de maestria ali, que no caso da ferramenta é o nível 4 ali de prestação de serviço. Ou pode ser que não. E o bom é que ele te direciona também para cada nível o que ele entende que você está e o que você precisa fazer para passar de um nível 2 para o nível 3 ou do nível 3 para o nível 4. E depois ele consolida isso. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma visão aqui, como que eu estou de serviço nível estratégico, tático, operacional do PMO como um todo, e você consegue montar também seu plano de evolução. O que eu tenho que fazer do primeiro momento ali, por exemplo, rodei o ciclo 1, terminei o ciclo 1. Como é que a gente está? E o que eu preciso fazer para passar agora
melhorar um serviço X, passar do nível 2 para o nível 3. E aí você pode definir em cada rodada de ciclo e cada avaliação fazer um ajuste necessário e montar um plano para avaliar a maturidade da aula e ver realmente a percepção de valor de entrega ali do PMO para a companhia ou para a área. Tranquilo? O 7 é um ponto bem importante, que é a verificação aí da contribuição e viabilidade, né? Então, um ponto muito comum, já vi muito isso, quando você tem uma crise dentro de algum problema, por exemplo, pegar Covid, uma guerra na Ucrânia, algum problema maior aí, sempre o PMO é visto como um CAPEX, é um custo somente, que não está trazendo, não está vendendo, não está nada, né? Então, só back-office. Então, é muito comum a gente ver o quê? Que as pessoas, que as áreas falam, vamos cortar o PMO, vamos cortar pessoas do PMO. Então, aqui traz um conceito super importante, que é realmente calcular o ROI, qual que é o retorno de investimento que o PMO está trazendo para a área como um todo. Então, a ferramenta tem isso, e essa etapa justamente é criar o ROI e apresentar o ROI da área de PMO. Então, o que ele entende por ROI, se falando de PMO? Ele entende o seguinte, imagina que você tem um orçamento anual de portfólio de 15 milhões. E aí, normalmente, aí tem que ter uma base histórica, o ideal é você ter uma base histórica, ou você começar a apurar isso em paralelo com a construção da área para trazer um valor, né? Então, imagina que você tem uma perda histórica de 10 a 20%. Existem algumas, vamos falar assim, algumas pesquisas, alguns estudos também no mercado que você pode usar como referência, mas imagine que o meu portfólio, igual está aqui, por exemplo, tem uma perda de 5%. Vamos pegar para ficar mais fácil aqui a conta, vamos pegar aqui o meu portfólio lá de projetos de, sei lá, 10 milhões, e aí a minha perda histórica é de 10% disso. O que é essa perda? Ah, eu tive problemas de levantamento de requisitos, eu não fiz o planejamento adequado, eu não fiz o gerenciamento de risco, não alinhei realmente aquela iniciativa com a estratégia da companhia. Então, tem perdas que acontecem, isso é muito comum, e esses valores normalmente não são pequenos. Acho que todo mundo que trabalha em qualquer empresa, a gente vê isso no dia a dia, né? O cara planejou errado, ou não desenvolveu uma competência, ou não trouxe um recurso, ou não avaliou um requisito correto, isso acarreta uma perda, uma mudança dentro do projeto. E aí, imagina que é 10%, então o valor de perda no meu portfólio de 10 milhões é 1 milhão, e imagina que o custo do meu PMO é de 500 mil. Então, eu estou tendo um custo maior aí de 500 mil, mas eu estou trazendo um retorno, imagina que eu vou diminuir de 10% para 5%. Nesse caso, vai ficar 0 a 0. Mas imagina que o valor da perda é maior do que o meu valor ali, o custo do PMO. Então, isso eu estou trazendo, estou dando um ganho para a companhia, né? E é lógico que tem outros fatores, né? Time to market, outros pontos que a gente pode avaliar aqui para calcular o ROI. Então, é super importante tentar trazer isso para mostrar o valor da área, né? Para ver que realmente não é só qualitativo, mas a gente trazer alguma coisa quantitativa para mensurar o quanto que o PMO ali, que era de governança, traz o valor para a companhia, né? Então, por exemplo, estou executando muita coisa e no final não está trazendo benefício nenhum. A partir do momento que eu implementei um processo ali de upstream, eu estou alinhando as minhas iniciativas com a estratégia, que realmente agora eu estou trazendo um valor maior, né? Não é só também a perda dentro do projeto, é o retorno, o benefício também que pode estar aumentando no final lá na entrega dos produtos, na entrega dos projetos. Tranquilo? Ô, Carlos, vocês chegaram no nível de calcular o ROI? A gente vai falar aqui, vou falar na sequência aqui quais são os outros indicadores comuns, depois eu posso falar um pouquinho da minha experiência. Bacana. E o último, entra muito nessa pergunta da Carla, né? Então, é super importante mostrar outros indicadores de geração de valor, né? Então, ele tem o último passo aqui, que é estabelecer o Balance Scorecard da PMO. Então, o Balance Scorecard se avalia, tem algumas análises, por exemplo, você vai ao financeiro, processos, pessoas, então se tira alguns indicadores para mostrar realmente que a gente está trazendo valor. Então, a ferramenta PMO Valeming, ele tem um dashboard, onde você consegue selecionar alguns indicadores para realmente mostrar como é que está a evolução e também para a área como um todo entender, cara, o que a gente precisa melhorar, qual que é a ação que a gente precisa melhorar na implementação aí da gestão de portfólio.
Então, aqui, ó, cara, por exemplo, do caso do PMO Wing, ele tem alguns indicadores para ver como é que está a evolução do todo do PMO, né? Indicador de maturidade do PMO, indicador de aderência às competências, indicador de desempenho para cada função dentro do PMO, indicador de aderência às expectativas stakeholders, indicador de balanceamento do mix de função dentro do PMO, acompanhamento de plano de desenvolvimento de competências, acompanhamento de plano de ação para a evolução do PMO e o próprio indicador do ROI. Agora, um ponto importante, Carla, além desses aqui que estão mais focados diretamente com a área mesmo, a estruturação da governança de portfólio, é lógico que o próprio ROI ele traz uma relação com o negócio também. Mas você pode mensurar outros indicadores. Vou te dar um exemplo que a gente colocou agora, implementou o seguinte: qual que é a percepção? O que a gente está impactando as pessoas no final do projeto ou do produto? Então, isso é uma pergunta que a gente colocou no final de cada entrega para ver o seguinte, por exemplo, eu estou implementando essa área de governança, implementando uma ferramenta e mudou, impactou. Por exemplo, a pessoa que fazia um status report, ele gastava muito tempo para gerar um status report, porque tinha que pegar várias planilhas, fazer um PowerPoint. Hoje, o que acontece? Ele clica o botão, ele automaticamente já gera o status report do projeto. Então, eu impactei muito na vida dele, facilitou a vida dele do dia a dia. Ele está tendo mais tempo para quê? Para executar a atividade dele mesmo, que é engajar os stakeholders, fazer o acompanhamento, ver o que está acontecendo, ver o planejamento, fazer a identificação de riscos. Ou no cliente final, né? Realmente aquela entrega está impactando, o meu cliente final lá, ele está ficando mais satisfeito, ele está aumentando o NPS. Então, trazer também uma visão de outros indicadores para ver se realmente aquele processo novo, por exemplo, um framework de upstream, eu estou aumentando a aderência das minhas iniciativas com a estratégia da companhia, está aumentando o meu benefício no final lá nas entregas. Então, são indicadores que a gente também tem que ficar atento, não só da área de estruturação, mas na parte de negócio também. Eu estou tendo uma visão mais apurada do custo, o meu planejado por realizado está mais alinhado, então a gente consegue trazer alguns indicadores do dia a dia também da operação. O meu percentual de capacity, por exemplo, a alocação dos meus recursos, está na minha meta que eu ajustei, então a gente tem uma meta aqui de estar 80% da alocação dos recursos. Então, eu consigo ver isso com os processos que foram definidos, não do PMO, né, mas do processo de implementação de um produto ou de um projeto como um todo. Então, uma pergunta aqui, Carla, a gente acabou que a gente não rodou todos os 8 passos, então a gente começou a trabalhar com o PMO Wing e depois a gente mudou para o Gartner. Então, agora a gente está com o Gartner, mas a gente está agora estruturando, gerando um BSC e a gente vai utilizar indicadores aqui, referências que vieram do PMO Wing, junto com os indicadores também que foram sugeridos pelo Gartner. Então, Suelen, o que eu sugiro para vocês? Estão começando agora do zero? Se não tinham nada ou tinham algum processo hoje? Boa noite. Boa noite, Tinha um processo inicial, não era um PMO em sua essência, era bem misturado. Então, a gente recebeu a carta branca para redesenhar. Então, nesse momento, a gente está em imersão, fazendo estudos, vendo metodologia, entendendo quais seriam as boas práticas do mercado para reconstruir esse novo PMO. Então, entendi. A gente está partindo do zero, do desenho. E é um PMO da companhia como um todo? Não é departamental, não? Não, a ideia é fazer um portfólio único, centralizado, uma visão única de todos os processos, todos os ramos. A gente fazer essa gestão unificada. O que eu sugiro para você? Eu acho que o PMO Wing, eu não sei como é que está o seu budget também, por exemplo, não sei se você vai ter um budget para fazer uma assinatura do Gartner, né, que é um valor bem alto aí, e só para isso eu acho que vamos falar assim, o custo-benefício não vale a pena. Já o PMO Wing, é um custo mais barato, você tem uma licença que você vai ter uma capilaridade maior, com mais funcionalidade, se não me engano, 3 mil e poucos reais. Então, eu utilizaria o PMO Wing. Então, o primeiro ponto que eu sugiro é entender o contexto, avaliar a expectativa dos principais stakeholders. Então, você vai configurar a ferramenta, definir quais são os stakeholders e rodar essa pesquisa. E automaticamente ele vai te direcionar quais são os serviços.
Então, cara, a gente viu aqui, de acordo com o contexto, que a gente precisa e está no dia a dia, conduzir os projetos nesse primeiro momento, ou não, trazer uma visibilidade, trazer informação para tomar de decisão. E aí, dependendo do tipo de serviço, ele vai te indicar os indicadores. Então, vai depender muito do contexto, da expectativa dos seus stakeholders. Primeiro ponto, eu acho Entendi. que é entender isso. Entendi, é bem pelo caminho que nós estamos seguindo mesmo. Tá? E aí você pode fazer design thinking, chamar todo mundo, conversar, ou usar o acesso da ferramenta é bacana que ele vai te direcionar, por exemplo, para aquela expectativa, de acordo com o estudo que foi feito, numa base de conhecimento, aquelas funções vão te trazer um melhor resultado para aquela expectativa. Então, Entendi. é usar uma base de conhecimento mundial aí das principais referências de PMO do mundo que construíram isso e estão alimentando aí a ferramenta para trazer essa base de conhecimento, né? Entendi, obrigada. E validar. E aquele negócio que eu te falei, por exemplo, você não precisa estruturar 100%. Já define os primeiros serviços, já começa a implementar. Então, já começa a conduzir, entregar valor e ter o feedback, se estou no caminho certo ou não. E ter um sponsor bem forte aí para ajudar, porque é uma mudança, né? Quando você vai entrar numa área, pode ser que tenha algumas pessoas, algumas áreas que estão com um processo bacana, né? Que está trazendo um resultado. E você vai lá, não, vou mudar tudo, quero reconstruir isso aí. Vai gerar muito bloqueio, né? Ou a pessoa que usava o Go Exatamente. Horse ali, que não fazia nada, que não tinha uma visibilidade, então ele também não era cobrado, né? Você vai começar a incomodar algumas áreas, você vai começar a mostrar, a gerar transparência de uns problemas que existem nas áreas, né? Então, por isso que é super importante ter esses sponsors, um ou mais, apoiando nessa mudança. Você citou exatamente o ponto em que nós estamos vivendo nesse momento. Então, a gente começou a experimentar e começamos a evidenciar exatamente esse ponto que você trouxe agora. Você vai ser vamos xingar muito você. Sua orelha vai ficar muito quente. Mas aí eu entro num ponto que eu acho que tem que entrar, aquele valor, aquela missão e valor lá é super importante, né? Deixar claro para todo mundo, e não só deixar claro, né? Ter uma postura colaborativa, de entrar para ajudar. Não é entrar só para apontar o dedo, falar, isso está errado. Não, entra e vamos fazer junto, vamos ver aqui o que é. Traz a visibilidade lá, por exemplo, dependendo se só mostrar, vamos mapear como é que vocês trabalham hoje. Automaticamente já vai mostrar, vai gerar uma transparência dos problemas. E aí vocês não precisam nem apontar o problema, eles vão ver, cara, esse realmente isso aqui não está legal, a gente precisa ajustar. E de lá que vai gerar essas mudanças aí e com o envolvimento de todos, né? Não é só o PMO ir lá e construir e deixar lá, trazer todo mundo para construir junto, né? Obrigada. Opa. E aqui, então, pegando um exemplo aqui, por exemplo, aqui, Sueli, esse aqui é você consegue criar o dash dentro da ferramenta, isso é bacana que ela já tem direcionado, não, você seleciona, então ele vai te mostrar uma visão de como é que está o desempenho daquele PMO. Então, não precisa, não necessariamente estar restrito a isso, né? Pode trazer outros indicadores e até controlar. Hoje a gente não utilizou o dash, por exemplo, do PMO Value. A gente criou um dash específico da ferramenta que a gente está trazendo tudo para lá. Então, criando os BSCs numa visão do portfólio como um todo, para ver se a gente está evoluindo. Então, dar um exemplo que a Carla perguntou, um indicador que a gente tem é como é que está a alocação dos recursos, tem o capacity da equipe. Então, a gente vê o nosso trabalho através desse indicador também. A gente implementou o processo, está gerando toda uma cultura dentro da companhia, então a gente vê evoluindo. Então, no primeiro momento, a gente estava, vamos falar, 50% de ocupação. Hoje, a gente já está quase a 90%. E não é o foco de cobrar as pessoas de estar trabalhando, mas isso ajuda muito numa entrada de uma nova demanda, a gente vê, opa, não consigo executar, porque meu capacity está 100%. A apuração de benefícios, o feedback do negócio, quando a gente faz uma entrega, ele responde uma pesquisa, então a gente começa a monitorar isso. Realmente a gente estava com feedback negativo e agora está aumentando. E por que mudou isso? Porque a gente implementou uma ferramenta integrada, que a gente mudou o processo, a gente está engajando mais as pessoas dentro do projeto. Então, são indicadores também que refletem como está sendo o trabalho do PMO dentro da área. E um ponto também que a gente faz aqui com frequência, que é aquele primeiro assessment que eu mostrei, é perguntar para as equipes também se o serviço que o PMO está prestando tá legal.
Então, por exemplo, quando a gente faz altera um processo, gera um novo relatório ou implementa uma nova ferramenta, ajudou no dia a dia das pessoas, melhorou a comunicação, está ajudando a priorização, então a própria equipe também dá um feedback, falando, cara, a gente precisa melhorar aqui mais esse ponto. Então, de tempo em tempo, praticamente de 3 semanas, de acordo com esse perfil aí de escuta ativa que a gente faz, junto aos projetos, junto às áreas, junto às pessoas, a gente sempre traz melhorias para serem implementadas aí ao longo do mês. Então, a gente tem uma jornada de melhoria contínua e de 3 praticamente, a gente apresenta um ajuste no processo, um novo relatório, alguma coisa para facilitar o dia a dia ali, com o objetivo final que é trazer valor, alinhar as iniciativas com a estratégia da companhia. Então, esse é o ponto fundamental. Não adianta eu estar com uma aderência, com os processos tudo bacana, se eu não estou trazendo valor lá dentro para o negócio final. Então, é bacana ter indicadores internos para a gente avaliar, né, desenvolvimento de competência, maturidade de serviço, mas também avaliar indicadores do negócio, se realmente estão evoluindo com aquelas alterações que a gente está fazendo no processo. Bacana, podemos. Então, vamos falar um pouquinho, então, sobre esse tema, pessoal. O que eu queria falar de estruturação era isso.